Oi, gente, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar e hoje veremos Apocalipse 11, do 11 ao 14, finalizando agora sim esse tema das duas testemunhas. Vamos lá então, pessoal. Versículo 11 diz aí, ó: Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida que veio da parte de Deus penetrará nas duas testemunhas. Então nós cremos que esse espírito é o Espírito Santo de Deus. Por quê? A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que a letra mata, mas quem dá vida é o Espírito. Então, o Espírito Santo penetrará essas duas testemunhas e elas vão ressuscitar. Olha o que diz em João capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, mas o que? A carne, gente, para nada aproveita, e muito menos as suas obras, que nós falamos na aula anterior, as quais impedem o homem de herdar o reino dos céus. E aí a Bíblia ainda continua dizendo aqui, ó: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Então, aquilo que nós precisamos hoje são é o espírito e a vida. O que essas duas testemunhas vão receber depois de mortas também é o espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 11, deixa claro para nós que o Espírito de Deus é aquele que tem condições de ressuscitar. Olha aí, ó, ressuscitar, né, aqueles que ele penetra, né, aqueles que ele deseja. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, que é o corpo que as duas testemunhas estarão aqui profetizando no respectivo período, por meio do seu espírito que em vós habita, tá vendo? Então, é o Espírito Santo que faz tudo isso habitando em nós. O versículo 11, pessoal, então é esse fôlego de vida é o Espírito Santo, né? Tá claro para nós. O versículo 11 ainda diz assim, ó, do capítulo 11 do Apocalipse. Então esse Espírito veio da parte de Deus, penetrou nelas, e elas se ergueram sobre os pés, isto é, elas foram ressurretas. Então a gente percebe aqui claramente que a alma e o espírito, eles são eternos, eles não morrem. Tá? Quando entrou o Espírito Santo ali no corpo, deu vida para esse corpo físico. Por quê? Porque a alma e o espírito estavam vivos. Então eles voltaram para o corpo. Então a gente sabe, irmãos, que hoje a pessoa quando morre, nós já estudamos isso em outras aulas, né? Se ela morrer com Cristo, ela estará salva, vai para o paraíso atualmente. Se ela não morrer, o contrário disso, aliás, ela vai para o Hades. O importante é a gente saber o seguinte: alma e espírito vão ou para o Hades, condenação eterna, não é? Já começa a sofrer a partir de agora, e lá na frente vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, ou vão para o paraíso ficar com Deus. Então, espírito e alma vão juntos para o mesmo lugar. Então, elas ressuscitaram, e aí a gente percebe o seguinte, ó: e aqueles que os viram, sobreveio grande medo. Então, as pessoas vão ver, vão ficar com medo, possivelmente vai haver conversões de judeus e de gentios mediante a esse fato, mas vão ter aqueles também que vão ficar só na crença intelectual e não vão se converter. Uma vez que os sinais não convertem ninguém, pessoal, eles são muito úteis para poder atrair as pessoas, né? Porque, de fato, se a gente está fazendo algum tipo de trabalho e você ora, e uma dor de cabeça, uma simples dor de cabeça curada ali na hora, você pode ter certeza que isso vai chamar a atenção e as pessoas vão querer estar mais ali ouvindo e tudo. Então, por isso que é importante a gente operar os sinais e prodígios, né? Isso é fundamental, tem que ter ousadia para que isso ocorra. Apocalipse, capítulo 11, versículo 12, fala assim, ó: e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu. E aí a gente vê, né, dizendo-lhes: subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem. Quem foi que ouviu uma grande voz vinda do céu quando encontrou com Jesus e também foram envoltos numa nuvem? Olha aí, Mateus 17:5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Envolveu quem? Moisés e Elias. E eis que vindo da nuvem uma voz.
Vendo? Então, a mesma experiência que eles tiveram lá em Mateus 17 vai acontecer na, com essas duas testemunhas no período tribulacional. Por isso que a gente cogita a grande possibilidade que seja Moisés e Elias. Aí a voz fala: Este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Gente, veja bem, nós podemos dizer que o que vai acontecer com as duas testemunhas é um arrebatamento? É uma ascensão ao céu? Como é que seria isso? Qual a diferença do evento que vai acontecer com elas com o que nós já temos aqui claramente na Bíblia que vai acontecer? Pois bem, uh, olha para vocês verem. A gente tem aqui o versículo do arrebatamento, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, que fala aí: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, você vê que aqui no arrebatamento vai ter uma trombeta tocando. Vai ter um arcanjo envolvido ali. No caso das duas testemunhas, não é trombeta. Tá? Elas apenas ouvem uma voz e não tem anjos ao redor delas. A Bíblia não fala isso. Né? Aí continua. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós não podemos chamar de arrebatamento aquilo que ocorrerá com as duas testemunhas, visto que o arrebatamento ele é secreto também, tem esse detalhe, e lá vai ser público. Todo o mundo vai conseguir ver, principalmente se estiverem com as câmeras ali ligadas nelas o tempo todo. Todo mundo vai ver, não tem como. Tá? Agora, Atos capítulo 1, versículos do 9 ao 11, tem a ascensão de Jesus. Por quê? Logo que Jesus ressuscita, né, passa um tempo, ele promete para os discípulos que voltaria. Eu fico imaginando aí essa cena maravilhosa de Jesus subindo aos céus, gente, na frente deles. Pensa que coisa linda que foi isso daí. A fé deles, sem dúvida nenhuma, foi muito fortalecida. Sabe que a gente pode dizer que no caso das duas testemunhas vai ser uma ascensão parecida com essa de Jesus, semelhante? Olha o que diz aí. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram. Então você vê que aqui também tem anjos envolvidos. Tá vendo? Então, lá não vai ter. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. O que eu estou querendo dizer com isso aqui é o seguinte, pessoal. O evento que vai acontecer com as duas testemunhas pode ser chamado de ascensão, até pode, mas vai ser diferente de qualquer outro que já aconteceu, ou que vai acontecer no caso do arrebatamento. Então vai ser diferente do arrebatamento e vai ser diferente dessa ascensão que ocorreu com Jesus. Até porque aqui, se você olhar, só os discípulos fiéis, os servos de Deus, que viram isso aqui. Nas duas testemunhas, não. O mundo vai ter acesso a isso, sejam ímpios, sejam cristãos, enfim. Quem tiver ali vai conseguir ver isso. E possivelmente, se filmarem, o que é muito possível, gravarem, isso vai ficar registrado, sabe? Da ascensão delas. Então é um evento bem diferente, é um pouco diferente, vamos dizer assim, do arrebatamento da igreja e também da ascensão de Jesus Cristo. Então nós não podemos afirmar de que também o que vai acontecer com elas é igual à ascensão de Jesus. Vamos dizer assim, é uma ascensão no sentido restrito da palavra, claro, mas o evento em si é diferente. Pois bem, indo em frente aqui, a gente vê o seguinte, no versículo 12. Então elas subiram ao céu numa nuvem, e olha um outro detalhe, os seus inimigos a contemplaram, tá vendo? Lá na ascensão de Jesus, só os discípulos, não tinha inimigos ali. A experiência foi exclusiva para eles. Então, essa experiência das duas testemunhas possivelmente vai ser exclusiva, né? Aliás, não vai ser exclusiva, muita gente vai ver, né? E isso vai gerar, claro, possíveis conversões, sem dúvida nenhuma. Tá certo. Seguindo, gente, versículo 13, naquela hora, o que aconteceu? Houve um grande terremoto. Então, o terremoto é um sinal aí de juízo divino, como nós já estudamos em outras situações. Seria um julgamento devido à perseguição que vai ocorrer. Ora, esses terremotos, pessoal, já ocorreram também em outros momentos da história, inclusive em Jerusalém. Em 1927, você vê aí os dados de um terremoto que
teve lá. Então, mais de 100 pessoas morreram e também 450 feridos. Então, a gente percebe que Jerusalém já passou por situações semelhantes a essa. Então, o terremoto é uma forma de Deus derramar algum tipo de julgamento, né, de demonstrar que algo está acontecendo devido às consequências do que o comportamento do homem gerou. Então, esse terremoto aconteceu em 11 de julho de 1927. Muito bem. Seguindo, a gente vê que fala assim, ó, e ruiu a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Aqui tem um ponto importante. Primeiro, que os terremotos, claro, eles vão trazer situações incontroláveis, propriedades serão destruídas, bens serão destruídos, aqueles que são materialistas, eles vão sofrer muito com isso, psicologicamente falando, porque você vai ver, é o que nós temos visto até na televisão hoje, você está acompanhando aí, hoje nós estamos no dia 5 de março de 2023. Então a gente tem visto aí as tragédias, né, no litoral de São Paulo, na cidade de São Sebastião, tem muito deslizamento de terra e as pessoas perdendo propriedades, perdendo tudo. Nesse cenário aqui vai ser a mesma coisa, esses terremotos vão prejudicar muita gente. E aí diz o texto que morrerão 7.000 pessoas. Pois bem, aqui, pessoal, tem aqueles que acreditam que esse 7.000 é simbólico, o número, e que vão morrer muito mais pessoas, porém, tem os que acreditam que esse número é os 7.000 mesmo. Tá? Aí, como que a gente vai se posicionar aqui? A gente vai se posicionar o seguinte, que são 7.000 pessoas, que é o que dá para ver no texto. Tá? Quando a gente vai lá para 1 Reis, capítulo 19, a gente vê que Deus preservou lá 7.000 pessoas que não se curvaram diante lá do Baal, diante, né, do cenário que estava acontecendo ali, da Jezabel. Então, foram homens fiéis. No contexto de grande tribulação, tá? 7.000 aqui morrerão. Então, lá com Elias, Deus preservou 7.000. E no futuro da grande tribulação, 7.000 morrerão. Pois bem, a gente percebe então que não dá para afirmar, meu irmão, que isso daí é simbólico, não é? E que, vamos dizer assim, morrerão muito mais pessoas. A gente respeita os irmãos que afirmam isso, mas eu prefiro ficar com aquele ditado, né, com aquele lema que a gente está seguindo desde o início do curso. O que a Bíblia não diz com clareza, eu não vou afirmar com certeza. Tá? Então ali está 7.000, ponto final. Você viu que nós ainda mencionamos a referência, né, de Elias, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Pois bem, no Apocalipse 11, 13, a gente vê que fala assim, ó, ao passo que as outras ficaram como sobremodo aterrorizadas. Então houve um medo aí devido a situações incontroláveis que os homens não vão conseguir fazer nada contra isso e vão sofrer bastante. E aí, é claro, a gente vê falando no versículo aí, ó, que eles deram glória ao Deus dos céus. Isso daí pode ser verdade? Pode ser pessoas que deram glória de fato porque se converteram verdadeiramente? Claro que pode, sem dúvida nenhuma, mas pode ser também que sejam, nesse meio aí, estejam aqueles que dão glória a Deus, mas não se arrependem, não mudam de vida, eles veem Deus fazendo as coisas e falam, olha, é Deus que está fazendo, glória a Deus e tal, etc, etc. Mas eles não se arrependem. E nós vemos isso também lá no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 8. Olha para você ver. E os magos, e fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então, os magos aqui, mesmo não podendo fazer aquilo que Deus tinha feito aí nessa praga, mesmo assim eles não se convertem. Eles reconhecem que é Deus, tá vendo? Ó? Os magos disseram ao faraó, isso é dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido. Assim também, nesse contexto aí, vão ter pessoas, no contexto de duas testemunhas, que vão dar glória a Deus, se arrepender verdadeiramente, mas vão ter aquelas também que vão falar, ó, isso daí, glória a Deus, e tudo é Deus está fazendo, mas eu vou seguir minha vida aqui, tudo e tal, e vamos enfrentar a situação, e assim vai, pessoal, sabe? O coração, de fato, endurecido, assim como o de Faraó. Lá em Atos capítulo 8, a gente vê também a história lá do convencido e do convertido.
no cenário futuro de duas testemunhas aí, período tribulacional, nós teremos pessoas convencidas com os sinais que essas duas testemunhas vão fazer e teremos as convertidas. Então você vê, ó, depois você medite lá. O Simão, que era um convencido, ele era um homem mais carnal, tinha uma crença apenas na mente, entendeu? Olha, realmente isso aí a ciência não explica, isso aí é Deus está fazendo, mas ó, não tem jeito. Ele foi o quê? Atraído pelo milagre, se preocupando mais com si próprio, com os benefícios que isso poderia trazer para ele. Ao contrário que você vê um etíope que se converte rapidamente, na sequência ele já muda de vida, ele já quer se batizar ali, foi atraído pela palavra de Deus e não por aspectos materiais, entendeu? Enfim, ele foi também algo humilde, foi alguém humilde, diferente do Simão que tentou comprar, né, dar dinheiro para os apóstolos lá para poder operar esses sinais. Então, gente, como nós estamos hoje, sabe? Estamos convencidos ou estamos convertidos verdadeiramente ao Senhor Jesus? Então, cabe a nós analisarmos o nosso coração e mudar o nosso comportamento. O versículo 13 ainda diz assim, então, eles deram glória a Deus, acabei de falar. Tem um outro exemplo aqui também, ó, lá no livro de Jonas, de pessoas que, aqui é um exemplo, vamos dizer assim, positivo, eles estavam convencidos e depois se converteram. Olha para vocês verem. O capitão dirigiu-se a ele, a quem? A Jonas, e falou com ele aí, ó, como é que você pode ficar dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, tá vendo? Então a gente percebe que aqui, ó, é o Deus do Jonas. Faz alguma coisa. Esses homens não eram convertidos, mas eles estavam convencidos de que havia um Deus e que o Jonas poderia clamar esse Deus. Aí fala, ó, talvez ele tenha piedade de nós e não para que a gente não morra. Depois você vê, versículo 14. Então os homens se encheram de grande temor. Aconteceu alguma coisa ali que os homens ficaram com um grande temor, né? E lhe disseram, porque, aliás, na verdade eles ficaram com grande temor porque o Jonas falou para eles, olha, eu sou servo de Deus e eu estou fugindo aí da presença do Senhor. Então eles ficaram com grande temor e disseram, por que você fez isso? Pois sabia os homens que ele fugia diante do Senhor, porque ele tinha declarado. Então eles ficaram meio assim, nossa, você não pode brincar com esse Deus que você serve, olha o que você está fazendo. Né? E aí, qual foi a reação deles? Por isso clamaram ao Senhor e disseram, nós te rogamos, ó Senhor. Tá vendo aqui? Note que aqui eles não falam assim, ó, nós te rogamos, ó Deus de Jonas. Não. Eles falam, nós te rogamos, ó Senhor, que não pereçamos por causa da vida desse homem e que não ponha sobre nós o sangue inocente. E aí o texto continua lá. Então você percebe como o comportamento aqui de pessoas convencidas mudam e já começa o coração se quebranta e ela começa já a chamar Deus de Senhor. De repente você que está me ouvindo, é disso que você precisa, sabe? Reconhecer o senhorio de Jesus Cristo, mudar essa crença apenas intelectual que você tem da parte de Deus, mas crer que Ele é Salvador, que Ele quer te dar experiência, e o que é melhor, Ele quer salvar você e a sua família. No versículo 16, olha que interessante, gente. Olha aí, ó. Temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Está vendo? Que foi uma conversão genuína de convencidos para convertidos. Sabe? E aí foram lá e adoraram isso, aquilo, resumindo, aquilo que o Jonas não estava fazendo, eles começaram a fazer. Então, que haja hoje no nosso meio pessoas que estão convencidas, mas que elas venham a se converter depois, sabe, ouvindo a palavra, mesmo que seja por meio das circunstâncias, por meio de medo, isso aqui, mas que elas se convertam não só hoje, mas também no futuro, em que essas duas testemunhas estarão profetizando aqui. Avançando, pessoal, vamos para Apocalipse capítulo 1, versículo 14. Você vai ver que fala aí, ó. Passou o segundo ai. Muito bem. E eis que, sem demora, vem o terceiro ai. O que significa isso, gente? Olha só para vocês verem. Né? Ó, a igreja aqui, óbvio, a igreja já não estará mais aqui. Nós já estudamos isso. Tá? A igreja vai ser arrebatada. Então você vê, ó, depois do arrebatamento vão ocorrer os 7 selos e também o julgamento das 7 trombetas. Tudo isso nos primeiros 3 anos e meio do período tribulacional, ou o princípio das dores, ou tribulação, enfim, como você preferir. Depois, então, a gente agora entende o seguinte, que ó, esse
o primeiro ai, esses ais estão vinculados às trombetas. Então, o primeiro ai, ele aconteceu lá na quinta trombeta, o segundo na sexta, e o terceiro vai acontecer quando? Lá mais na frente, depois desse intervalo que nós estamos estudando aqui, tá? Que é da sétima trombeta. Então, isso daí vai acontecer, esse segundo ai, pessoal, ele vai encerrar os primeiros 3 anos e meio do período tribulacional. E aí, o toque lá da sétima trombeta dá início aos últimos 3 anos e meio, né, onde vai haver, então, o período que nós chamamos de grande tribulação. Certo. Agora aí, ó, veja bem, alguns detalhes. Olha o que você tem nesse gráfico. As primeiras 4 trombetas, né? A quinta trombeta, tá vendo ali, ó, que a gente mencionou, vai falar dos gafanhotos e por aí vai. A sexta, que vão aparecer novos guerreiros na Terra. E depois a gente vai ver aí a sétima trombeta tocando, e dentro dessa sétima trombeta nós vamos ter os juízos das 7 taças que serão derramados. Isso aí nós falamos já também em outros momentos, mas vale a pena refrisar aqui esses ais são vinculados às trombetas. Vamos lá, gente, seguindo, olha aí. Então, como eu comentei, a quinta trombeta fala dos gafanhotos do abismo, que foram soltos, né? A sexta vai falar de 4 grandes demônios que estavam presos ao rio, próximos ao rio Eufrates, que foram soltos também. E depois a gente tem a sétima trombeta, que eu vou falar aqui, mas só para relembrar você. Ó. Então, as trombetas, ó, elas têm aquelas características que vocês estão vendo ali destacado em verde. E a sétima trombeta vai incluir o juízo das 7 taças. Olha para você ver esse gráfico que resume tudo. Os 7 selos, dentro dos 7 selos a gente tem o juízo das 7 trombetas. Depois, numa segunda etapa, ainda dos primeiros 3 anos e meio, na sétima trombeta, na sexta trombeta, encerrou os primeiros 3 anos e meio, na sétima trombeta, dentro ali, a gente vai ter o quê? O juízo das 7 taças. Você vê que interessante, tudo dentro do sétimo, né? Sétimo selo, sétima trombeta. Deus gosta de trabalhar com esse número 7, que é o número da plenitude, da perfeição. Dentro dessa sétima trombeta, vai se cumprir o que diz lá em Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, ó, que está falando assim, olha aí, mas nos dias da voz, né, do sétimo anjo, claro, que vai tocar a sétima trombeta, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o que, gente? O mistério de Deus. Então, várias coisas que não foram reveladas vão ser nesse momento, algo que a gente não sabe ainda, né, exatamente, né, não sabemos todos os detalhes. Então, esse mistério de Deus vai se cumprir, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, se não me engano, é o versículo 9, Deus não fará coisa alguma, acho que é o 3:9 ou o 3:7. Fala assim, que Deus não fará coisa alguma sem revelar antes aos seus servos os profetas. Aí vem, ó. Então, passou o segundo ai, né, sem demora vem o terceiro ai. Então, essas informações que estão nos slides, vocês estão vendo que a gente já estudou, né? Princípio das dores, tribulação, 1260 dias, por aí vai. Tá? Então, as duas testemunhas vão profetizar nesse período de 1260 dias, que é a metade dos 3 anos e meio. Aí a gente vê, seguindo aqui, nós temos, ó, no versículo 2 do capítulo 11, fala assim, mas deixa de parte o ato exterior do santuário, e não messas, porque foi dado aos gentios. A gente estudou isso aqui. Estes, por 42 meses, calcarão os pés da cidade santa. Então, esses 42 meses se refere aí ao último período da grande tribulação, o último período dos 7 anos, que a gente chama de grande tribulação. E aí, a gente vê então que ele foi dado aos gentios, né, que eles vão pisar lá a cidade, ou seja, eles vão fazer o que eles bem entendem. Né? Tanto é que você vê aqui, nesse Apocalipse capítulo 11, versículo 3, fala assim, ó, darei as minhas 2 testemunhas que profetizam por 1260 dias, vestidas de pano sacro. Então, esses 1260 dias refere-se ao primeiro período
os primeiros, né, 3 anos e meio aí do período tribulacional, que a gente viu, né, tá lá, em verdinho ali, primeiro período, e em preto, segundo período. Aí, pessoal, para a gente ir seguindo, olha o que você vê aqui, ó, olha o que diz aí. É importante ressaltar, então, que esses versículos que a gente está lendo, tá, eles não têm um propósito de criar um manual do fim do mundo, né? É mais mostrar a glória de Deus, é, de Jesus Cristo revelado nos eventos finais. Então, a Bíblia ela vai nos dar uma direção muito clara de como, uma direção clara de como as coisas vão acontecer. Então, a, a melhor opção é a gente se entregar para Jesus Cristo e não ficar aqui para vir para crer, né? Que a gente possa, de fato, crer sem ver. Pois bem, seguindo aí, eu encerro essa aula de hoje, né? Encerramos então esse tema das duas testemunhas. A partir do próximo vídeo, a gente vai começar a estudar o juízo das 7 taças. E para você que está me acompanhando aqui, eu tenho que fazer aquele convite especial de Jesus Cristo para você. Para que você comece a caminhar com o Senhor Jesus, você precisa entregar a sua vida para Ele, para que você seja salvo desse período de ira, que diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 9, 1 Tessalonicenses 5, 9, diz que Deus não nos destinou para a ira, sabe? A Bíblia, o Apocalipse, é uma profecia que revela a hora do juízo, que vai ser derramado sobre a terra. Então, se Jesus Cristo voltasse hoje, você estaria pronto para subir? Você subiria com ele ou você seria uma daquelas pessoas que ficaria aqui para poder tentar ser salvo, se converter, né, depois do arrebatamento da igreja e tentar ser salvo no período tribulacional, entregando a sua vida, porque aqueles que ficarem aqui possivelmente terão que morrer para serem salvos. Com relação, talvez aí vão haver exceções, claro que sim, mas não vai ser a maioria. Então, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, vá até um líder espiritual, ou procure um culto de alguma igreja evangélica que acontece perto de onde você mora, comece a escutar a palavra de Deus, incline os seus ouvidos às instruções dele, para que você seja salvo, entregando a sua vida para Jesus Cristo. E você, meu irmão, que está aí me assistindo, você é convencido, ou você já se converteu mesmo? De qual lado você está? Do lado do Simão, lá de Atos capítulo 8, ou do lado do eunuco, que se converteu, já estava ouvindo a palavra, estava desejoso, né, já se converteu e agora está firme e forte. Então, hoje na igreja, infelizmente, nós temos muitas pessoas que estão apenas convencidas, mas estão longe de serem convertidas, e também muitas vezes são joio, também aqueles que dizem que são, mas não são, têm boa aparência, mas não, enfim, é só aparência mesmo. Eu queria deixar para você e para mim, para que nós possamos rever o nosso comportamento, se estamos convencidos ou convertidos, ou às vezes em alguma área, meu irmão, da sua vida, você até mesmo pode ser convertido, só que em uma determinada área da sua vida, você está apenas convencido ali, ou seja, você tem uma crença intelectual, sabe? Uma crença intelectual, muitas vezes essa crença envolve benefício até próprio para você. Então, pensa nisso, vamos rever o nosso comportamento e para que a gente consiga, né, gente, crescer sempre no conhecimento da palavra de Deus, nos aproximar mais de Deus para sermos salvos no arrebatamento da igreja. Pessoal, mais uma vez, fiquem na paz do Senhor Jesus. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É sempre um prazer receber retornos, né? Receber comentários das pessoas que mandam às vezes pelo WhatsApp ou mandam mesmo ali nos vídeos. Tá? Agradeço vocês. E é isso, gente. Uma semana abençoada para vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um abraço.